aqui. Tá, perfeito. Então, eu vou começar com esse tema e, como eu disse, eu estou fazendo esse teste de gravação aqui. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso agora na mentoria, mas vamos ver se dá certo, a gente vai incrementando, a gente vai aprimorando. Então, pessoal, a gente vai conversar hoje sobre inibidores da JAK. É um tema que eu escolhi trazer para vocês aqui para a gente discutir de uma maneira relativamente rápida, não é um tema extenso, porque é só sobre um medicamento, né? Por que isso? Porque os inibidores da JAK, eles têm se tornado, têm ficado cada vez mais em voga, né? Esse tema, ele tem sido cada vez mais discutido, nós tivemos, inclusive, esse ano a introdução de um dos inibidores da JAK, que é o baricitinib, como uma nova proposta de tratamento autorizada pela Anvisa, né? Então, para a gente começar, o que é um inibidor de JAK? O que é, em primeiro lugar, a Janus-quinase? A Janus-quinase, ela é uma molécula intercelular, né? É uma proteína transmembrânica, né? E a janusquinase, ela tem uma função importante como via de sinalização de muitas vias pró-inflamatórias. Então, quase todas as vias inflamatórias, elas usam a janusquinase em algum momento dessa via inflamatória. Então, por isso que a janusquinase é uma molécula tão importante, né? Observem aqui nessa imagem, no desenho esquemático, que a janusquinase, ela fica aqui, né? Ela fica com uma faceta dela extracelular e uma faceta intercelular. Então, quando você tem uma ligação de uma citocina, um interferon, etc., essa janusquinase, ela deflagra um sinal intracelular para a transcrição genética de outras citocinas, outras vias inflamatórias, e etc. Né? E se demonstrou que a janusquinase, ela tem uma via de sinalização preferencial para aqueles infiltrados inflamatórios do tipo linfócito T, né, que são típicos da alopecia areata. Então, aqui eu trouxe, né, uma imagem desse histopatológico mostrando esse infiltrado típico da alopecia areata, que é aquele infiltrado chamado infiltrado enxame de abelhas, né? Esse infiltrado linfocitário peribulbar, que fica aglomerado em alguns pontos. A gente observa que aqui nós temos, o que a gente sabe que é o bulbo do folículo aqui nessa imagem? Porque nós observamos que ele está no nível do córtex histológico, ali nas trabéculas do tecido celular subcutâneo, né? E a gente tem aqui esses linfócitos atacando, né? São linfócitos preferencialmente T, CD8, que vão atacar o bulbo do folículo. Além disso, parece, né, que a inibição da JAK, da janusquinase, ela tem um efeito direto no folículo. Isso é uma coisa um pouco mais teórica, mas parece que essa inibição da JAK tem um efeito direto no folículo anágeno, né, promovendo uma reentrada na fase telógena. Tudo bem, Patrícia? Patrícia, eu comecei aqui já para a gente ir discutindo, eu coloquei estou fazendo um teste aqui para a gente fazer uma gravação para ver se eu deixo as próximas mentorias gravadas, tá bom? Então, como eu estava dizendo, a janusquinase, ela tem, além desse papel fundamental, né, como uma via de sinalização intercelular, a gente tem uma predominância desses linfócitos, né, dessa via de sinalização intercelular, nos linfócitos TCD8, que são típicos da alopecia areata. A gente tem no mercado 3 tipos de inibidores da JAK, que é o ruxolitinib, o tofacitinib e o baricitinib. Nomes bem estranhos da gente falar, mas chega uma hora que a gente consegue. E eles foram aprovados inicialmente para o tratamento da artrite reumatoide e já usados há algum tempo com bons resultados para artrite reumatoide, né? Os estudos, né, os primeiros estudos que foram feitos foram com o tofacitinib para a alopecia areata.
E ele conseguiu reverter os quadros de alopecia areata depois de 6 meses de uso. Claro, isso foi desenvolvido, né? Esses pacientes não foram introduzidos apenas para areata. Provavelmente eram pacientes que tinham, em conjunto, artrite reumatoide mais alopecia areata. Então, verificou-se que, durante o tratamento da artrite reumatoide, houve uma reversão da alopecia areata e começou-se a utilizar, né, o estudo com os inibidores da JAK. O tofacitinib, para vocês terem uma ideia, né, apenas como uma questão introdutória aqui de preço, ele mostrou que tem uma média de aproximadamente R$ 6.000 por mês, é bem caro, né? E o baricitinib, agora que foi o novo aprovado pela Anvisa, ele tem aí uma média de 2 miligramas de R$ 5.000 por mês, ou seja, uma caixinha com 30 comprimidos, e o de 4 miligramas, R$ 7.000 por mês. O tofacitinib, falando dele especificamente, né? O tofacitinib ele inibe a janusquinase do tipo 1, 2 e 3. Então é isso. A gente tem pelo menos 3 tipos. Pelo menos não. Nós temos 3 tipos de janusquinase. Não é um tipo só. Por isso que nós temos, inclusive, mais de um tipo de inibidor da JAK. Porque, dependendo do tipo de inibidor, ele vai inibir um tipo de janusquinase. O tofacitinib ele já é aprovado pelo FDA para tratamento da artrite reumatoide, assim como os outros inibidores da JAK. E mostrou-se, né, num dos primeiros estudos aí, que os pacientes, né, um estudo bastante interessante, com 66 pacientes com alopecia areata, mostrou uma reversão bastante interessante, né, uma resposta, vamos dizer assim, intermediária, né, ou seja, de 5 a 50% de repilação em 32% dos pacientes, uma resposta alta, ou seja, mais do que 50% de repilação em 32% dos pacientes. Então, se a gente for ver no comparativo com o que a gente já tem hoje, que é o methotrexato, que é um dos padrões ouro para o tratamento da alopecia areata, ele é bastante semelhante em termos de resultado. Porém, qual que é o grande X da questão aqui? A gente tem que, depois, né, de cessar a medicação, isso é um dado muito importante. Depois de cessar a droga, a gente vai ter uma recidiva em aproximadamente 8 semanas. Então, qual que fica a principal, né, a principal mensagem aqui? É que você não tem uma resposta sustentada com o uso do tofacitinib. Isso é uma coisa ruim porque ele é muito caro, né? Para você ter um mesmo efeito, né, comparativo aí com relação ao methotrexato, o tofacitinib ele também ele não vai ser muito legal porque ele tem o mesmo nível de evidência, o mesmo nível de resultado, só que com um valor, um preço muito mais alto. Então, não se usa muito tofacitinib, né? Tirou-se ele um pouco aí da jogada. Um outro estudo, né, demonstrou que o tofacitinib em doses maiores, né, ou seja, o dobro da dose, teve resultados melhores, sem maiores efeitos colaterais, mas da mesma situação. Você suspende o medicamento e o inibidor da JAK ele vai deixar de fazer o seu efeito com uma taxa de recidiva em aproximadamente 8 semanas, depois de 2 meses. Né? Então, não é um custo-benefício muito bacana. Quando a gente fala do outro inibidor da JAK, que é o ruxolitinib, ele vai inibir apenas JAK1 e 2, ele não inibe as 3 janusquinases, né? Ele é utilizado, além da artrite reumatoide, também para doenças mieloproliferativas, né? E um estudo mostrou que tratou aí 12 pacientes com alopecia areata moderada a severa, utilizando o ruxolitinib 20 miligramas 2 vezes por dia, com uma média muito boa, né? 75% com melhora maior do que 50% de repilação, ou seja, uma média de 92% de melhora, uma melhora muito mais expressiva do que o tofacitinib, porém também com recidiva 3 semanas após cessar a droga. Então observem que a recidiva, né, com o ruxolitinib, ela é até mais precoce do que com o tofacitinib, né? Então, é só para citar o medicamento, o ruxolitinib, ele nem é autorizado ainda pela Anvisa para tratamento da alopecia areata, apenas a nível de estudo, né?
E nós temos agora o baricitinib, que foi recentemente aprovado pela Anvisa para alopecia areata. Aqui eu cometi um erro de digitação, acabei de ver, tá? Alopecia areta, mas é alopecia areata, né? Então ele é um inibidor seletivo também de JAK1 e 2, tá? Aprovado pelo FDA para artrite reumatoide e recentemente, agora em 2023, aprovado pela Anvisa para alopecia areata. Ele ainda não está no rol da ANS para farmácia de alto custo, né? Ele ainda não entra no programa de farmácia de alto custo, mas ele já pode ser utilizado se você tiver uma prescrição com o paciente comprando o medicamento. Um ensaio clínico bastante grande, né? Com 725 indivíduos, né? Está atualmente em andamento, na verdade foi, acho que recentemente finalizado. O baricitinib, só para a gente lembrar, ele tem um valor aí de aproximadamente 5 mil reais por mês, o de 2 miligramas, e o de 7 mil reais por mês de 4 miligramas. Qual que é a dose do baricitinib que a gente usa? Uma dose de, inicialmente, de 2 miligramas por dia, seguido por 4 miligramas por dia, se o paciente não tem melhora, né? Aqui é um estudo, inclusive ele está aberto, se vocês quiserem, eu disponibilizo para vocês o estudo aqui do baricitinib. Esse é do New England Journal of Medicine, esse é um estudo de 2022, né? E o que ele mostrou aqui? Um resultado bastante importante, né? Usando o baricitinib uma vez por dia, de 2 a 4 miligramas por 36 semanas, né? Mostrando uma melhora muito importante da repilação na alopecia areata, inclusive com episódios, né, até maiores do que 8 anos de alopecia areata refratário a tratamento, né? E a única coisa que o estudo ele não fala, né, é da questão da piora após a cessação do tratamento. Então, né, a gente tem que levar muito em consideração isso, que os estudos eles mostram os resultados, mas é importante a gente também ter o resultado a longo prazo após a suspensão do medicamento. Então, o nosso objetivo para um paciente com alopecia areata, a gente tem que entender que é repilar e tirar o medicamento, né? Então, o que a gente precisa é que pacientes com alopecia areata, a gente sabe que a alopecia areata não é uma condição que gera risco à vida, mas o tratamento, sim, né? O tratamento, o efeito colateral do tratamento para alopecia areata, ele pode ser bastante danoso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente quer, né? Na nossa angústia quase maternal ou paternal de repilar os nossos pacientes, de não também trazer um problema de saúde, né, relacionado aos nossos tratamentos. Observem aqui do estudo, né, como você teve na semana 36, como você teve resultados muito bons, e realmente são resultados muito bons, né? A gente observa até nesses quadros mais graves como alopecia areata total, alopecia areata ofiásica, né? Que possui dentro do prognóstico de tratamento um pior prognóstico, né? Então lembrem que quais são os prognósticos ruins da alopecia areata: acometimento universal, total, ofiásico, início na infância, acometimento ungueal, doenças inflamatórias associadas como psoríase, dermatite atópica, hipotiroidismo. Então, tudo isso gera pior prognóstico. E os inibidores da JAK, eles conseguiram, né, principalmente o baricitinib aqui na situação, reverter esse quadro que, de uma maneira geral, é bastante refratário a metotrexato, inclusive a outros tratamentos. Aqui nós temos, né, qual é o medicamento, eu não tenho nenhum conflito de interesse aqui, mas é para citar o que nós temos hoje. Nós temos o Olumiant, que é da Lilly, tá? Sendo o medicamento baricitinib disponível hoje no Brasil, que foi autorizado para o uso na área A. Nós temos, como todas as medicações, independente do tipo de medicamento, os efeitos secundários, né, aos inibidores da JAK.
Então, nós temos aí o tofacitinib, o ruxolitinib e mesmo o baricitinib, eles são imunossupressores potentes, né? E olha só que interessante, o risco de infecção e de mortalidade global desses pacientes não é diferente dos outros imunossupressores. Então, se a gente for considerar o risco imunossupressor, ele é igual. Ele não é mais perigoso do que outros, tá? E algumas evidências mostraram que o próprio baricitinib ele pode ter um melhor perfil de segurança, ainda mais seguro do que outros imunossupressores, né? Falando de uma maneira geral, de todos os inibidores da JAK, nós temos como efeito colateral principal como o herpes zoster, né? Como efeito colateral cutâneo mais frequente, e os outros inibidores da JAK, como o tofacitinib e o ruxolitinib, eles podem aumentar o colesterol total. Então, quando a gente fala de controle laboratorial dos pacientes em uso de inibidor de JAK, a gente está falando de TGO e TGP e de colesterol total e triglicéridos, tá, pessoal? Não exige um controle assim de muitos sistemas, como o metotrexato, por exemplo, né, que é um pouco mais perigoso em termos de penias, né, pode fazer pancitopenia, mielotoxicidade, enfim. Os inibidores da JAK eles já são mais seguros nesse quesito. Aqui eu trago uma imagem para vocês de um zoster facial, né, no primeiro ramo do trigênio, né, mostrando num paciente de um artigo científico em tratamento com tofacitinib, tá? Então, mostrando aí que o herpes zoster ainda é o principal efeito colateral desse tipo de medicamento. Existem alguns estudos mostrando inibidores da JAK tópicos, né? Foi tentado aí com o tofacitinib, com alguns resultados pobres, com o ruxolitinib, com resultados piores ainda, e alguns estudos eles foram encerrados por não apresentar uma melhora muito significativa, né? Aí a gente pergunta, será que foi a concentração, o veículo, um curto tempo de tratamento? Enfim, por que a gente fala disso, né? Porque saiu no JAAD, há algum tempo, se não me engano, há 3, 4 anos, os inibidores da JAK tópicos, né? Como, nossa, um super estudo que evidenciou uma super repilação, tal, com menos efeito sistêmico. Claro, porque você vai utilizar um imunossupressor tópico, mas da mesma maneira ele não se sustenta assim como os outros inibidores da JAK. E, na verdade, foram resultados muito pobres, isso não se, vamos dizer, não se replicou em outros pacientes, tá? E aí a gente, né, você me pergunta, Pedro, quando que eu vou utilizar um inibidor da JAK? Então, o inibidor da JAK, ele ainda vai ser a nossa última estratégia de tratamento, tá? Ele ainda vai ser a última linha de tratamento, ele vai funcionar quando você utilizou o corticoide tópico para aqueles casos menores, né, a alopecia areata unifocal ou multifocal com áreas pequenas, infiltração com corticoide se você tem uma areata unifocal ou multifocal pequena, o corticoide por via oral se você tiver uma areata em rápida evolução, o metotrexato naquelas areatas mais crônicas de grande extensão, os contactantes no caso de refratariedade, como antralina, difensiprona, e a azathioprina ou ciclosporina como última tentativa de imunossupressores, né? A gente, quando chega aqui na azathioprina e ciclosporina, a gente já tem muito menos pacientes utilizando, né? E aí os inibidores da JAK, eles vão ficar aqui nessa última linha justamente pela questão custo, pela questão preço. Certo, pessoal? Então, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês aqui. Hoje foi uma discussão rápida, mas eu estou tentando retomar um pouco essas nossas discussões aqui na mentoria, porque eu acho muito válido. Eu vou trazer um pouco mais de discussão de casos clínicos. Eu tenho alguns muito interessantes aqui no consultório, que às vezes a gente perde a oportunidade, eu mando no grupo para vocês, né, para vocês verem, discutirem, mas de repente é legal a gente fazer uma
sessão, até como a Patrícia sugeriu, iconográfica, né? Da gente fazer imagens e tudo mais, tá bom? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Maravilha.